Olá, amigos, paz seja com todos, que a graça do Senhor Jesus seja derramada em cada coração e que haja o favorecimento dos céus sobre a vida de todos vocês, que estarão, que ouvirão, que visualizarão esse vídeo, que compartilharão esse vídeo. Esse vídeo vai estar nas mídias e principalmente no nosso canal no YouTube, canal Voz do Reino, Presbítero Carlos. Este é o momento que Deus me entregou algo para a nossa reflexão e eu queria compartilhar com os amados irmãos esta mensagem, que se encontra lá no livro de Atos, capítulo 3, a partir do versículo 1. Atos, capítulo 3, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a 9ª. Era levado um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual cada dia punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu-lhes uma esmola. Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. Ele, então, olhou atentamente para eles, esperando receber deles alguma coisa. Pedro, porém, disse: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E, tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. Ele deu um salto, se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Até aqui, queridos. Deus seja louvado. Essa é uma passagem extremamente conhecida. Muitos já falaram a respeito dela, mas tem algo que o Senhor me trouxe agora há pouco a respeito dessa passagem. E falando ao meu coração a respeito da igreja. Como há de ser a igreja ainda pensando acerca desses dias, pós a pandemia? Que igreja vai sair? Nós que estamos reclusos, já estamos à iminência aí de estarmos novamente nos encontrando, vivendo um tempo de comunhão novamente. Não que, embora estivéssemos separados, deixemos a comunhão de lado, mas estar juntos, estar perto, louvando junto, adorando junto, orando junto, clamando junto, jejuando junto, participando uns com os outros acerca das coisas do reino. O que Deus quer para nós? Quando estas coisas passarem, nós pudermos voltar, guardadas as devidas proporções, a uma vida supostamente normal. Eu, observando esse texto e vendo que a Bíblia começa dizendo que Pedro e João subiam juntos. O que está sendo mostrado aqui, a primeira coisa que a igreja deve ter: unidade, comunhão, o estar, andar juntos.
É super importante. É algo de muita graça de Deus para os nossos dias, para o tempo, para a igreja. Lembrando-se sempre da oração de Jesus, o qual ele rogou para que nós fôssemos um, porque nisso iria se conhecer que Jesus está no meio do seu povo. Unidade, importantíssimo para uma igreja forte, uma igreja briosa, uma igreja vitoriosa. Segundo aspecto aqui, querido, que eu posso observar é o fato deles subirem para a oração. Nós, após esses tempos, esse tempo difícil, devemos ser um povo unido, que sobe para a oração, que se reúne para a oração, que tem prazer nisso. Isso era o primórdio da igreja. Logo após a descida do Espírito Santo, eles estavam impelidos pelo Espírito e foram subir ao templo à hora da oração. Que assim seja a igreja do Senhor Jesus nesses novos dias que virão. Desejo de estar junto e de subir a oração. Que isso seja notório entre nós, que isso seja algo de uma profundidade imensa, de estarmos sempre dispostos a subir para a oração. Que isso seja um desejo, uma chama em nós, porque antes de tudo isso acontecer, antes de Deus permitir que estas coisas viessem sobre nós, nós estávamos vivendo um tempo que não havia mais aquele desejo da oração. Eu converso com outros irmãos de outros ministérios e vejo que isso parecer ser uma prática quase que comum. Não se dispor nos cultos de oração, nos cultos de domingo, os cultos de louvor e adoração, cultos com outros nomes, com outra nomenclatura que nós dermos. Eram cultos mais cheios, mas especificamente o culto que era culto de dobrar os joelhos e clamarmos juntos, estava um pouco esvaziado. Este é um aspecto para ser observado e para ser mudado no nosso interior, e que o Espírito Santo promova em nós esse desejo, este gosto, este prazer, esta alegria de estar juntos, de subir juntos para a oração. Como foi nesses dias que Pedro e João subiam para a oração. O texto também traz um outro aspecto que é bastante interessante, que era o fato de que um homem era colocado continuamente à porta. Um homem que era coxo desde o ventre de sua mãe, e ele constantemente era levado a esta porta chamada Formosa para ali pedir esmolas. Note que este homem estava à porta e não participava. Quantos passavam por ali? Quantos passavam por ali, contribuíam, mas não incluía dentro do culto? Um outro aspecto que nós devemos observar é atentar para trazer para dentro aqueles que estão à porta.
aqueles que estão à margem. Haja vista a ordem de Jesus quando ele traz uma parábola acerca de uma festividade e convidou-se muitos e cada um foi dando sua desculpa, porque tinha casado de novo, porque tinha que arar, tinha que cegar, tinha que cuidar dos seus negócios. E a ordem foi: vai pelas praças e esquinas, chame todos que puderem entrar, coxos, aleijados, tragam. E este já estava à porta. Nós temos que tirar as pessoas das portas. Nós temos que incluir pessoas. O nosso culto é um culto ao Senhor, que nós devemos convidar outros a participar dessa festa. E o interessante é que o texto também diz que este homem viu Pedro e João. O texto diz, vendo Pedro e João. Mas o versículo abaixo, após ele ter visto, ele pede esmola, mas o versículo abaixo vai dizer que Pedro e João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. Mas parece uma incoerência se o texto acima está dizendo que ele, vendo, pediu esmola. Por que ele pede de novo, fitando os olhos nele, pede para olhar? Porque a condição, o que Pedro primeiramente estava consertando, e este é um papel de uma igreja fundamental, é a visão que aquele homem tem. É consertar aquilo que está caído, que era o semblante daquele homem. Aquele homem era um homem humilhado. Era um homem sem dignidade. É um homem que via as pessoas, notava que elas iam entrando e quando entrava estirava as mãos, pedia esmola com semblante caído. Era uma pessoa aquém da sociedade. Alguém como um tapete no chão. Alguém que não merece sequer olhar no olho de um outro ser, porque ele era um coxo. A porta da igreja. Pessoas passavam e ele não podia olhar. Ele viu Pedro e João. Viu somente para um propósito, pedir esmolas. Ele sabe que alguém ia entrar. Ele estende a mão e não pode mais olhar. Pedro e João conserta esta condição, levantando o semblante daquele homem, trazendo aquele homem para um contexto, você é igual a mim. Nós somos iguais. Somos filhos do mesmo Pai. E depois que Pedro e João conserta isto, fita os olhos nele, atrai o olhar deles para olhar, olha, a condição é a mesma. Nós dependemos da misericórdia. Pedro então libera uma palavra para ele. Não temos ouro, nem prata, mas o que temos, isto te damos. Levanta em o nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Coisa tremenda, querido. A igreja pós-pandemia não deve ser uma igreja que se preocupa nos atributos da terra. Ela não deve estar empenhada os seus esforços em ter e reter prata e ouro, para quando for solicitada poder entregar. A igreja pós-pandemia, ela pode ter ouro e prata, mas fundamentalmente ela deve ter intimidade com o nome de Jesus, com a pessoa do Senhor Jesus, de tal maneira
que você tem autoridade para usar este nome. E eu não estou falando de alguém que é obreiro, que exerce um ministério segundo os padrões que já estabelecidos. Eu estou falando de mim e de você, pessoas comuns. Pessoas que retêm a sã doutrina, que têm intimidade com os céus e liberalidade para usar este nome. Porque nele, antes de usar o nome, habita a verdade. Tem intimidade com os céus. É isto que está fundamentado aqui. Se nós formos ter prata e ouro, louvado seja Deus. Mas o que devemos abundar é no nome de Jesus, porque é o nome de Jesus que traz todas as coisas à existência. Tem muitos que se preocuparam em ter prata e ouro, mas perderam a intimidade com o nome. Não tem acesso a este nome. Não tem intimidade com a pessoa deste nome. E o que fundamentalmente faz diferença em qualquer situação é a intimidade com a pessoa, e o entendimento e a habilidade para usar este nome. O céu outorga o uso deste nome para aqueles que têm intimidade com a pessoa, com aqueles que retêm fundamentalmente a força deste nome e tudo o que foi e tem sido revelado por este nome. E note, queridos, que depois de soltar a palavra, algo mais maravilhoso vai acontecer. Pedro estende a sua mão, toma este homem pela mão e o levanta. Já havia dado uma palavra, já havia liberado a ação da cura, mas precisava pôr este homem de pé, com os seus, firmando os seus pés, firmando-se de pé, firmando seus artelhos, com capacidade para andar. E agora eu quero falar de algo espiritual. Nós não podemos gerar, não podemos liberar uma palavra e deixar com que as pessoas caminhem a esmo. Nós temos que conduzi-la de uma forma a estar firmado na igreja. Nós temos que tomar e ensinar e estar juntos, suportar, até que haja firmeza para caminhar e adorar a Deus com liberalidade, até que haja firmeza para saltar na presença do Senhor, entendimento de tudo quanto é anunciado desta verdade. Este homem, ele adentra o templo depois que Pedro o levanta e espera ele se firmar. Ele adentra saltando, se pôs em pé e passou a andar, e entrou com eles no templo saltando e louvando a Deus. Nós temos que ser uma igreja que estende a mão e concede firmeza às pessoas. Não basta só gerar, não basta liberar uma palavra e largar. Tem que esperar ela trazer firmeza, tem que esperar ela dar total segurança àquela pessoa para andar, para entrar do lado, para ser mais um que sobe ao templo, para orar, para adorar. Só depois nós podemos então soltá-lo. Quando temos a certeza que ele está firmado sobre os seus pés,
com capacidade, com um corpo ereto para caminhar, com capacidade para fazê-lo. E aí então nós veremos algo tremendo de Deus, porque é Deus quem concede crescimento. Nós veremos os frutos de adoração ao nosso Deus. Este é uma igreja que Deus tem colocado no meu coração para os novos tempos. Uma igreja que está atenta a estas coisas. Uma igreja voluntariosa. Uma igreja participante. Uma igreja coesa. Uma igreja que tem prazer na lei do Senhor, que tem prazer em estar junto, que tem prazer em estar em oração. Uma igreja que se preocupa com o outro. Isto não é serviço dos líderes, isto é serviço de todos nós. Todos aqueles que são chamados pelo nome do Senhor Jesus, aqueles que de graça recebeu, de graça também deve partilhar. O Senhor Jesus nos chama para este tempo, para observarmos alguns aspectos que devemos viver pós-pandemia. Aspectos fundamentais que a igreja, na sua primícia, vivia, convivia, realizava, ao qual nós, neste tempo, não devemos nos afastar disso, mas antes nos voltar para isso e trazer isto para junto de nós, para realizarmos esses feitos como foi no princípio. Esta deve ser a igreja atuante pós-pandemia. Queridos, eu quero louvar a Deus neste momento, agradecer por este momento de reflexão, que esta palavra possa fluir no teu coração e que você possa compartilhar, se ela trouxe ao seu coração aquilo pelo qual, quando ela saiu do altar de Deus e veio ao meu coração, ela trouxe aquilo que ela produziu em mim, o que me motivou a fazer esta pequena ministração, esse momento de reflexão com você, foi exatamente a alegria de receber e de poder ouvir a voz do Espírito Santo, para que um novo tempo possa vir nas nossas vidas, um tempo de vivência como estes homens tiveram, tempo de intimidade com Deus, de autoridade e maturidade na palavra do Senhor, no chamado pelo qual o Senhor nos deu. Eu quero fazer uma breve oração em o nome do Senhor Jesus, para que tudo isso venha frutificar para a glória de Deus. Soberano Deus e eterno Pai, eu te louvo, agradeço ao Senhor pela oportunidade que o Senhor me concede, pela disposição de graça e de verdade ao qual o Senhor tem nos concedido. Eu peço ao Senhor que esta breve mensagem possa descer aos corações dos teus filhos como desceu ao meu. Que o Senhor possa tratar, Senhor, conosco, igreja sua. Que possa servir de bênção na vida dos meus irmãos. Fortalecimento, edificação, transformação. Ajuste do foco da visão. Que possa produzir aquilo que te apraz. A todos quanto ouvirão este vídeo, Senhor, quer seja pelas mídias, Facebook, Instagram, quer seja pelo nosso canal Voz do Reino, que em tudo o teu nome seja glorificado, que esta palavra traga
ao contexto da vida de cada um, saúde e paz, prosperidade e graça, no nome de Jesus. Na força e no poderio deste nome, eu oro ao Senhor, agradecendo em o nome de Jesus. Amém. Queridos, que a graça do Senhor Jesus permaneça sobre cada um e venha vos fortalecer. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo estejai com todos, em o nome do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus, no grande amor do nosso Deus. Queridos, se inscreva no nosso canal, lá no YouTube, canal Voz do Reino, Presbítero Carlos. Se inscreva lá, sempre estarei publicando meditações para louvor da glória do nosso Deus. Quero agradecer a todos, fique na paz, Deus abençoe e até uma próxima.